sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Bem-vindos a mais um Podcast On, seu programa sonoro e visual produzido por nós, acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Muito prazer, eu sou Vinícius Soares. Aqui Júnior Rosário. Estamos na Semana do Dia do Professor, que é comemorado no dia 15 de outubro. E neste bloco, vamos falar com a coordenadora do curso de História e Pedagogia, Letras e Artes Visuais, Cristina Enes da Silva. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de poder, então, falar sobre algo que, para mim, é muito caro, que é muito agradável conversar sobre educação e sobre ser professor. Muito obrigada. Vamos lá, então, professora, falar sobre a profissão que ensina todas as outras profissões. Para você, na sua opinião, como se ensina alguém a ensinar? Bom, este é um processo bem demorado, digamos assim. Tá? Ele é um processo que se inicia desde quando um sujeito decide que vai colocar a sua vida a este serviço, tá? Ou seja, que será um professor, e ele começa então a buscar entender diversos elementos que fazem parte desta profissão. Entender, por exemplo, como as pessoas aprendem, como elas se desenvolvem, não apenas fisicamente, mas cognitivamente, o que faz com que algumas pessoas aprendam de uma forma, outras aprendam de outro. O importante, o fundamental neste processo de ser professor e de formar-se professor é saber, desde o início, que não há ensino sem aprendizagem. Ou seja, é um processo de mão dupla. Não se ensina, a gente aprende, a gente ensina, nós nos envolvemos, e isto é que faz um professor. A cada momento em que nós estamos envolvidos nesta profissão, nós estamos aprendendo e estamos também ensinando. Então, há no conjunto da formação uma série eu vou chamar de conteúdos, mas na verdade são de conhecimentos que precisam ser adquiridos, que precisam ser construídos pelo sujeito ao longo do seu processo de formação, que aqui na instituição com 4 anos. Tá? Então, são questões específicas que se vai construindo. E o movimento empático, aquele de tu olhar o outro e compreender o momento em que ele está, ele é fundamental também para quem escolhe ser um professor. Ser um eterno aprendente, como a gente costuma dizer, porque se o movimento é de ensino e aprendizagem, somos eternos aprendentes. E professora, você, assim como os outros professores da Fevale, passam por uma mudança rápida no modo de ensinar. O que foi o modo de ensino online? E como foi para ti esse período de processo e o que foi possível tirar de bom ou não desse momento? Certo. O momento em que nós vivemos, ele foi um momento que teve que desencadear em nós uma série de ações, de atitudes, de posturas que nós já vínhamos construindo de uma forma muito mais lenta, vamos dizer assim, ao longo do tempo. A universidade ela já se envolvia com a questão de um trabalho virtual, de um trabalho híbrido, mas de uma forma mais, digamos assim, tranquila. Esse momento da pandemia exigiu de nós, professores, e aí de professores em todos os níveis de ensino, um reinventar-se. Onde antes a gente ouvia assim, não, isso é um conteúdo que não há como ser trabalhado no digital, nós precisamos, naquele momento, encontrar as formas. E acredito que foi um momento
apesar de todo o sofrimento, e eu retiro aqui, eu peço licença para assim, eu não estou falando do sofrimento do momento da pandemia, que foi uma coisa absurda. Então, apesar de estarmos vivendo aquele momento, aquele contexto, foi um momento de muita aprendizagem. Ali, nós precisamos olhar novamente para a profissão que escolhemos, alguns de nós há 20, 30 anos, e dizer, bom, e agora? Como faremos? Como nós vamos nos aproximar dos nossos estudantes? Como nós vamos conversar? Como vai ocorrer a interação? E muita coisa boa aconteceu dali, tentando responder um pouco mais precisamente a tua pergunta. Muitas coisas boas aconteceram, aprendemos novas técnicas, novos métodos, aprendemos a interagir neste mundo. Tá? Ao mesmo tempo, por conta, acredito que do contexto pandêmico, as relações elas ficaram um pouco mais afastadas. Mas acho que agora a gente tem condições de criar um equilíbrio entre o que vivíamos antes e o que tivemos que viver durante a pandemia. E me parece que vivemos um momento privilegiado. E, professora, nós estamos aqui numa instituição privada de ensino e, apesar disso, se vê a importância da gente falar sobre o ensino público, que muitas vezes é um tema complicado. Como tu vê a situação dos professores hoje nas instituições de ensino público? Tem o que melhorar, o que pode ser feito ou não? Certo. Falar de educação, falar de professor é falar de contexto. Tá? Nós vivemos no nosso país um contexto muito complicado do que diz respeito à educação, tanto a pública quanto a privada, porque elas acabam, de certa forma, se espelhando. Na privada, talvez se tenha mais condições, mais dinheiro, mas algumas coisas do problema contextual da educação, ela impacta qualquer das redes, né, pública ou privada. No que se refere à rede pública, nós temos observado que há uma carência de múltiplas variáveis. Muitas vezes as questões tecnológicas não atendem, muitas vezes a questão de um suporte que o professor, que os estudantes necessitam, porque é impossível desvincular aquilo que acontece em casa, na família, na comunidade, daquilo que acontece na escola. A escola, ela é impactada por todas as coisas que ocorrem na sociedade. Não há como a escola sozinha, sem o apoio necessário, reverter uma situação que já vem bastante drástica, né? Então, há necessidade que nós tenhamos, como sociedade, muita atenção a isso. Senão, nós já temos, né, uma defasagem muito grande. E isto gera, afirmo sem medo de errar, um abismo, uma diferenciação social muito mais intensa do que nós já tínhamos, né? Então, isso precisa ser olhado rapidamente. Sim. Outra pergunta, assim, qual a importância da opinião dos alunos e dos docentes na integração da instituição? Acredito que o papel da escola é é auxiliar que as pessoas se constituam como seres pensantes. Seres pensantes que sejam capazes de criar argumentações coerentes, pensamentos complexos, resolver problemas. Nesse sentido, a opinião, quando ela é baseada em argumentos sólidos e não em achômetros, ela é essencial para a construção de qualquer campo social, de qualquer espaço social. E a escola é um espaço desses. Então, termos alunos, termos a comunidade engajado e que realmente esteja integrado ao meio educacional, ele é fundamental, porque somos nós, é a nossa sociedade, não é algo externo. A escola, ela não é fora de nós. Ela é o reflexo do que somos. Ela é o reflexo do momento que vivemos. Então, olhe para a escola
que a gente vê muitas vezes a sociedade. Tá? É ali que se espelha. Eu não sei se eu respondi bem o que tu queria. Eu creio que o que o Júnior quis dizer também é nessa questão da opinião do aluno, até mesmo no currículo de aprendizagem que se tem durante uma graduação, assim, ao longo de um semestre, né, professora? Se debate muito sobre vários temas, e essa opinião dos alunos, eu creio que os professores levem ali para até uma possível atualização de um currículo que acontece, de fato, constantemente, né? Sim, e como eu disse, né, a escola não é separada. A escola, quando eu digo o ambiente educacional, ele não é separado da sociedade. Se somos nós que estamos nessa sociedade, cabe a todos nós participar dela. E esta participação vai, sim, para a construção do currículo. O currículo tem que ser o espelho, ele tem que ser a concretude daquilo que nós desejamos. Tá? Então, eu entendo que toda a voz que vem com opiniões, com argumentos, ela deve ser ouvida. E ela é, né? Invariavelmente. Ou pelo menos eu quero acreditar que sim. Muito bem, agora, professor, eu agradeço a sua participação aqui no Podcast Show. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para quem nos acompanha, então, falamos com a coordenadora dos cursos de Pedagogia, História, Letras e Artes Visuais, Cristina Enes da Silva. Professora, obrigado pela participação. Eu agradeço muitíssimo o espaço, peço desculpas se me excedi, porque, bem, como eu falei no início, me empolgo de falar sobre educação, mas ela é a minha vida e ela deveria, me parece, ser uma preocupação de todos nós, porque ela é um bem da sociedade. Muito obrigada. Para quem nos acompanha, então, vem mais sobre o Dia dos Professores. Até daqui a pouquinho. E seguimos falando sobre o Dia dos Professores, agora com o professor da Escola de Aplicação Fevale, localizado no Campus 1 em Hamburgo Velho, Pedro Matos. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, gente. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, professor. Então vamos lá. Na sua opinião, qual o papel do professor em todo o processo de formação do aluno? E eu digo isso por até experiência própria. Acredito que todos aqui tenham um professor que a gente leva para a vida inteira. Então, na sua opinião, qual é o papel do professor nesse sentido? Bom, eu acredito que o papel do professor, muito mais do que ensinar, é mostrar as possibilidades que estão em volta do aluno, né? É fazer com que o aluno perceba o que está ao redor dele e como ele pode trazer aquilo para perto da sua realidade, compartilhando a sua realidade com os outros. Então, a habilidade principal do professor, eu acredito, é abrir os olhos do aluno para que ele enxergue diferentes percepções e aplique aqueles conhecimentos que ele já traz com ele. E professor, o que tu aprende com os teus alunos? Muita coisa. Eu acho que eu aprendo a me reinventar todos os dias, né? Acho que a gente trabalha muito isso com eles, porque as possibilidades que eles nos trazem é sempre muito ampla, né? Então, às vezes a gente vem com uma coisa muito elaborada, muito pensada para um planejamento, e a gente tem que modificar de acordo com a nossa realidade ali. Então, a reinvenção e a possibilidade de criação com eles todo dia é muito forte. A gente aprende muito este outro olhar que eles nos possibilitam. E, professor, nós sabemos que ainda há muito o que fazer, principalmente no ensino público. Mas aí, no seu contexto, no seu dia a dia, o que ainda é essencial fazer para estimular a aprendizagem, que até a gente comentou no bloco anterior com a professora Cris Enes aqui do Campus 2 da Fevale, que existe essa diferença entre a aprendizagem e o ensinar. O que a gente pode fazer para estimular essa aprendizagem nas salas de aula e assim, de fato, criar novos adultos aí mais qualificados para o lugar onde eles crescerem? Realmente, a gente vive aqui numa realidade muito privilegiada, né? Os nossos colegas, os alunos que a gente tem, os estudantes aqui no colégio de aplicação, vivem uma outra realidade do que a escola pública, que a gente sabe que muitas vezes, tanto a municipal quanto a estadual, passam por carências diferenciadas, né? Mas eu acho que a gente ter todo esse contato que a gente tem junto com a universidade e as possibilidades que são propostas aqui pelo Campus 1 e pela escola de aplicação, possibilitam outras realidades chegarem nos nossos alunos. Como, por exemplo, a gente teve agora, mês passado,
uma parceria com a tribo Porfigá, Caigangue, aqui de São Leopoldo, né, trazendo a realidade dessa comunidade para perto dos alunos. Então, tentando desmistificar tudo aquilo que a gente já pode ter vindo construído, né, sobre o que a gente tem da ideia sobre o indígena, sobre os povos originários, e realmente conseguir acessar uma informação de qualidade e real para essas crianças, né? Porque o que a gente vê muitas vezes é desmerecer o conhecimento que a criança pode ter e aquilo que ela pode nos ensinar. Então, a gente trazer essa realidade muito para perto deles e fazer com que eles enxerguem outras realidades, eu acho que é um papel muito importante nosso também. Compartilhar outras realidades presentes, não só na sua cidade, no mundo, né, mas na vida que eles vão ter por aí. Então, esse conhecimento, essa responsabilidade social, eu acho que vai muito ao encontro daquilo que a gente quer passar para eles aqui. Muito bem, para quem nos acompanha, então, falamos neste segundo bloco com o professor da Escola de Aplicação Fevale, Pedro Matos. Professor Pedro, obrigado pela participação, por aceitar nosso convite. Quer deixar aí uma mensagem tanto para alunos quanto para professores? Dizer que a nossa escola tem um diferencial por ser muito acolhedora e principalmente por aceitar diferentes experiências, diferentes propostas. Então, todos aqueles que quiserem colaborar, que quiserem construir com a gente, são muito bem-vindos a conhecer o nosso espaço, a divulgar algum evento, a trazer algo para ser feito em parceria. A gente sempre busca muita parceria, então não só com o Campus 2, mas com a comunidade em si, aqui do Campus 1, e dizer que estamos abertos aí para quando vocês quiserem fazer também outras conversas, outras propostas, até com os pequenos. Acho que seria muito legal daqui a pouco levar os pequenos aí para a rádio, se já não foram, que eu sei que vocês também estão super envolvidos aqui com a gente, mas ficar esse agradecimento especial por lembrar da gente, né, lembrar desse espaço tão forte que tem na universidade, de compartilhamento, né, de sala de aula, de alunos e de professores. Um prazer estar aqui com vocês sempre quando necessário. Obrigado, professor Pedro, é um prazer nosso. Obrigado, professor. Na técnica desse episódio ficou Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. Produção, Júnior Rosário, Júlia Klein e Vinícius Soares. Orientação do professor Marcos Santuário. E não deixe de nos seguir no Instagram, isso é muito importante, @podcastonfevale. E também vai conferir o nosso canal no YouTube e no Spotify, que é onde saem os episódios que são lançados todas as semanas. Podcast On, Revista Fevale. Valeu, abraços e até a próxima. Você ouviu Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.